O deputado Glauber Braga recorreu nesta terça-feira à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pedindo a revisão do parecer que aprovou sua cassação por quebra de decoro. No recurso, ele também solicita o arquivamento do processo que tramita no Conselho de Ética. Em coletiva de imprensa em Brasília, ele afirmou que a defesa contida no recurso busca reverter a decisão com base nas irregularidades, tanto de ordem procedimental quanto na ordem do conteúdo das denúncias julgadas no processo no Conselho de Ética. Gente, boa noite. Hoje é o último dia de prazo para a entrega do recurso à Comissão de Constituição e Justiça. Ele já foi encaminhado por e-mail e a gente vai fazer o protocolo também físico dessa defesa. É uma defesa completa que trata de todos os elementos, tanto os elementos procedimentais quanto os elementos de conteúdo, porque a gente considera, em diálogo com os nossos advogados, com parlamentares das mais variadas forças políticas e principalmente com a mobilização que se consolidou popular nas mais diversas regiões, em defesa de uma alteração da decisão do Conselho de Ética, a gente considera que é sim plenamente possível que isso aconteça na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, dos elementos que estão ali colocados, o relator, que for designado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vai ter a oportunidade de avaliar um por um. Ele não tem que acolher a todos os elementos, mas acolhido elementos que são fundamentais, demonstrando que se trata de uma inconstitucionalidade, de uma perseguição política, ele pode reverter aquilo que foi a decisão injusta do Conselho de Ética. Vocês vão perceber depois, tendo acesso à peça, que ali estão os mais variados elementos. Tem uma análise atacando ponto por ponto do que foi essa decisão nesse processo que está completando o período de 1 ano. Eu me arrisco e ouso a dizer que de todos os argumentos que estão ali colocados, o que eu mais tenho ouvido de parlamentares das mais variadas vertentes e linhas de orientação política, tem um argumento que, na minha avaliação, pesa sobre essa avaliação que vai ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a proporcionalidade e o que pode servir como um precedente perigoso se você faz com que um parlamentar, um deputado, tenha a sua voz calada pela maioria de ocasião. Esse precedente faz com que, repito, acabou de acontecer aqui hoje, parlamentares das mais diferentes orientações políticas se manifestem dizendo: meu voto, a minha posição é contrária. Discutimos hoje na bancada, a posição é contrária. Exatamente porque existe um precedente que não pode ser naturalizado, calando parlamentares que tenham uma posição e uma linha de orientação política que seja, repito, divergente da maioria de ocasião. Então eu queria agradecer a todos os deputados dos mais variados partidos que estão com a gente aqui nesse momento, que estão junto com a gente, que manifestaram a sua solidariedade. Quero agradecer também àqueles que não estão aqui, mas que já manifestaram também a sua solidariedade e a sua posição política contra a aprovação dessa cassação, dizendo de maneira consistente e repetitiva: é desproporcional
E essa desproporcionalidade traz um precedente que nós não podemos aceitar. Eu não posso ser cassado do mandato com um conjunto de pautas que o mandato representa e com um conjunto de forças políticas que estão acompanhando essa atuação não de hoje, por ter reagido a uma provocação de um sujeito que por 7 vezes foi ao meu encontro, fazendo todo tipo de ataque, e que da última vez, dentro do espaço da Câmara dos Deputados, desferiu as ofensas, os ataques que vocês viram em relação à minha mãe, que já estava com Alzheimer avançado e que veio a falecer poucos dias depois. Cassar um mandato parlamentar porque reage a isso, ou porque sustenta publicamente as suas posições políticas sobre os mais variados temas, posições políticas essas que são a minha obrigação, não pode ser considerado algo razoável. Então, protocolamos hoje o nosso recurso à CCJ, temos esperança de que esse processo não precise ser judicializado, com uma alteração que possa ser feita diretamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a nossa expectativa e esse momento só é possível hoje porque houve uma ampla solidariedade que teve presente nos mais variados movimentos, organizações políticas e que fizeram, inclusive, com que a gente pudesse reverter esse cenário que se anunciava num primeiro momento como uma tentativa de cassação sumária. A gente vai agora protocolar também fisicamente a nossa peça de recurso à Comissão de Constituição e Justiça. O cenário da Comissão de Constituição e Justiça, eu estou à disposição, eu quero dialogar com cada um dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça que estejam aptos e com os ouvidos abertos para escutar os nossos argumentos da defesa. Hoje, eu, deputado Chico, e depois a Comissão Justiça e Paz, junto com Fernanda e Sâmia, da CNBB, com mais de 500 organizações e entidades, estiveram pessoalmente com o presidente da CCJ. Essa matéria não pode ser tratada com pressa e com correria na CCJ. Tem que ter tempo suficiente para que os argumentos se apresentem. E, nesse sentido, o indicativo de que não seria colocada de imediato no plenário, como foi indicado pelo presidente da Câmara, foi uma sinalização importante, porque o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao conjunto de princípios constitucionais foram desrespeitados de maneira brutal no Conselho de Ética. Mas ainda há tempo de reverter aquilo que aconteceu para que a gente possa ter uma posição que venha a ser justa. Muitíssimo obrigado a cada um e a cada uma de vocês. E nós vamos nos dirigir agora para fazer o protocolo físico do recurso à Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Glauber fica! 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 Nós vamos agora fazer o protocolo. Obrigado, líder. Obrigado. Vamos fazer o protocolo. Então, gente, nós vamos agora fazer o protocolo. Evidentemente, se tiver perguntas e questionamentos depois do protocolo, eu vou responder. E os demais parlamentares que estão aqui nos acompanhando também. Tem alguém que possa
nos orientar? Caminha lá. Obrigado. Obrigado, minha amiga. Na peça jurídica, o parlamentar requereu a anulação do parecer favorável à cassação e a indicação de um novo relator para a revisão do julgamento, que ficou a cargo do deputado Paulo Magalhães, do PL. Para isso, Glauber reforçou que o recurso ataca ponto a ponto as inconsistências do processo, bem como a desproporcionalidade da pena prevista no relatório de Magalhães. Glauber é acusado por quebra de decoro após ter agredido fisicamente um membro do MBL. Após a finalização da greve de fome de Glauber Braga, resultado da negociação com Hugo Mota, o deputado se pronunciou nas redes sociais, convocando a população para um ato na quinta-feira contra o seu processo. Vencemos uma batalha, mas o processo absurdo que tenta injustamente caçar Glauber continua. Seguir com a nossa mobilização é que vai virar esse jogo. Na próxima quinta, 24/4, às 17h30, na Cinelândia, temos um encontro marcado. É hora de ocupar as ruas no ato Glauber Fica. Glauber por aqui, tô bem, só tenho a te agradecer por absolutamente tudo. Nós vencemos uma batalha, mas vem agora as próximas etapas. O processo que tenta caçar o nosso mandato continua. Então tá mantido o ato na próxima quinta-feira, 5h30 da tarde, Cinelândia, dia 24 de abril. Te encontro lá para te agradecer, para te dar um abraço pessoalmente. Até breve. Outros políticos também se pronunciaram em apoio à mobilização. Tarcísio Mota, deputado do PSOL, também se mostrou firme ao apoiar a causa e reforçou a importância da união das forças progressistas para defender a democracia. Todos ficamos muito felizes com a suspensão da greve de fome do Glauber Braga na semana passada. Nós ganhamos tempo para negociar e tempo para mobilizar. E a mobilização não pode parar, por isso eu quero te convidar. Nessa quinta-feira, 5h30 da tarde, na Cinelândia, nós vamos ter o ato Glauber Fica. Vai ter um monte de gente lá, todo mundo que acredita que esse mandato é necessário, como é de verdade necessário para a Câmara dos Deputados, para o Brasil e para o nosso Rio de Janeiro. Então eu te espero lá. Concentração 5h30 da tarde na Cinelândia, nesta quinta, dia 24 de abril. Glauber Fica. Flávio Serafini, deputado e presidente do PSOL, enfatizou a gravidade do processo contra Glauber e ressaltou a necessidade de resistir contra ataques à democracia e à liberdade de expressão. Glauber fica. Para isso, é muito importante a luta continuar. Na semana passada, o presidente da Câmara aceitou estabelecer um calendário garantindo minimamente o direito à defesa da Glauber, inclusive com a apreciação do recurso para defender o mandato dele na CCJ. Só que isso ainda é uma vitória parcial, permitiu que Glauber suspendesse a greve de fome, mas a luta em defesa do seu mandato continua. Quinta-feira, agora, às 17h30, no dia 24 de abril, nós vamos estar todos na Cinelândia. É um ato fundamental para que o mandato do Glauber seja defendido, para que a democracia seja defendida. A gente não pode esquecer que esse processo de cassação contra o Glauber se dá pela combatividade do seu mandato, pelo papel que ele tem cumprido junto com a bancada do PSOL, enfrentando o orçamento secreto, enfrentando as emendas PIX, enfrentando boa parte da podridão que o próprio Congresso tem produzido nesses últimos anos de ataque à democracia. Por isso, é muito importante que a gente continue na luta. Nós não podemos baixar as armas. Nós precisamos continuar em luta. Por isso, nós nos vemos na Cinelândia. PSOL, PT, PCdoB, UP, PSB, PDT, estamos todos mobilizando para esse ato na quinta-feira e vamos todos encontrar com você lá. Dia de luta, dia em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, dia em defesa da democracia, dia em defesa do mandato de Glauber. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro também se pronunciou. Em nota publicada, os dizeres: os golpistas, os articuladores que sequestram o orçamento da União para seus currais eleitorais, roubo, ação ilegal, imoral. Os inimigos da democracia e dos trabalhadores querem caçar Glauber Braga. Toda a solidariedade do Sinto-FRJ a este valente parlamentar em greve de fome para expor sua denúncia e lutar contra a cassação. O ato Glauber Fica ocorrerá na quinta-feira, 24/4, às 17h30, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e marcará um momento histórico na luta política da esquerda do Rio de Janeiro.